Você vai ouvir agora o BTcast MC, uma parceria entre o Bibotalk e a Mundo Cristão. Muito bem. Começa mais um BTcast MC, o BTcast da Mundo Cristão aqui em bibotalk.com, o de número 8. Eu sou o Rodrigo Bibo e eu já não sou tão jovem assim, eu não sei o que esses jovens querem. Meu Deus, a juventude tá perdida. Eu sou o Luke e eu escrevi o livro Cultura Jovem Global e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje, eu acho, espero. Eu também. Eu sou o Sandro Baggio e acredito muito na importância da missão à cultura jovem global. Olha aí, gente, estamos aqui com o Luke Greenwood. Cara, que nome legal, hein? Poxa, que nome. Obrigado. Eu não escolhi esse nome, escolheram pra mim. Olha aí, foi uma boa escolha, né? Olha aí, a gente se chama... Eu tenho um irmão chamado Sandro, sabia? O meu irmão mais velho é Sandro. Poxa, seu nome é bonito, cara. É um nome bonito, Sandro, Rodrigo, Andréia, olha aí. Foram os nomes comuns, né? Luke, teu pai é fã de Star Wars, Luke? Como é que é? Olha, não é. Só que na Inglaterra, Luke é um nome comum e eu nasci lá. Então aí já tem um motivo, né? E Greenwood, obviamente, né? Sobrenome do meu pai, ele é do norte da Inglaterra e lá até que é comum esse sobrenome também. Então no fundo é comum. Então é Sandro, é Rodrigo, só que chique, né? Porque é de outro lugar e tal. Entendi. Gente, Quando eu cheguei no Brasil, no começo, o pessoal achava que eu era americano, né? Então eles falavam, você é americano. Eu falava, não, eu sou inglês. Aí eles falavam, mas a Inglaterra não fica nos Estados Unidos, né? Isso normal. Nos anos 90, o pessoal me perguntava isso, as crianças. Normal. Tudo inglês, né? Tudo inglês. Aí a Austrália também tá ali, a gente acha que é tudo no mesmo lugar, assim, é tipo um bairro só, né? Para o inglês isso não é um cumprimento, né, Luke? Exato, eu ficava mais chateado, né? Mas não sabia nem como responder. É Depois verdade. Quando eu aprendi português, o pessoal já não acreditava mais que eu era inglês. Eu falava, eu sou inglês. Eles, você tá inventando isso aí. Eles não acreditavam mais. Não, você é brasileiro. Porque o seu português é muito bom, né, Lu? Seu português eu fui pro Brasil com 8 anos de idade, então criança aprende assim, né? Sem sotaque. Cara, você fala quantos idiomas hoje, Lu? Cara, Olha, eu poderia falar que eu falo 3, mas eu não sei se eu posso falar isso. Eu talvez 2,5, porque eu falo inglês e português, e o polonês é assim, né? Tô penando aqui, tentando, né? O polonês é pra não morrer de fome. Exato. Vou falar, eu falo polonês. E é uma das línguas mais difíceis que tem, né? Como você tava dizendo. Então, se você já não morre de fome aí na Polônia, né? Então tá ótimo. E não fica comendo Big Mac, tá ótimo. Então é só que você fala polonês mesmo. Toda vez que alguém me pergunta, eu uso essa desculpa. Eu falo, o polonês é uma das línguas mais difíceis do mundo pra falar. Pô, eu usaria ela com certeza. Meu sonho é um dia pregar em polonês, mas não tô lá ainda. Eu faço as introduções das minhas pregações em polonês e daí eu entro no inglês. Porque a galera aí também entende os inglês aí também, entende o inglês aí. O jovem sim, né? Mas eu falo sempre com o tradutor daí. Que legal, show de bola. E o Sandro Baggio, é a primeira vez que vem aqui também no BTcast. Sandro, te apresenta aí um pouco também, depois o Luke volta, né? Vamos se apresentar aqui, porque vocês dois é a primeira vez que aparecem aqui em Bibotalk, que a gente vai conhecer um pouco a história do Luke, junto com o livro, né, que ele está lançando pela Mundo Cristão, Cultura Jovem Global, como suprir a fome espiritual de uma geração. E tá aqui o Luke e o Sandro, que são amigos, já trabalharam juntos, mas Sandro, te apresenta um pouquinho aí para a audiência do Bibotalk, por gentileza. Ok, Bibo, eu sou o Sandro Baggio, eu sou de São Paulo, cresci. Na verdade, eu nasci em São Paulo, cresci em Guarulhos e depois de adulto tenho vivido toda a minha vida aqui na região, na Grande São Paulo, pastoreando uma igreja no centro da cidade, que se chama Projeto 242. Atualmente nós somos um campus da Igreja Batista Memorial de Alphaville, que tem vários campos, e nós somos o campus 242. Isso é algo bem recente. Eu me formei em missiologia, teologia com ênfase em missiologia, lá na década de 80, trabalhei com a Operação Mobilização, navios, morei na Europa, e nesse contexto eu conheci o David Pierce, que você vai... a gente vai falar um pouquinho mais sobre a missão Steiger. O David foi fundador da Steiger. E aí, em 2000, eu já era pastor daquilo que é o Projeto 242 hoje, estava no comecinho, quando nós reconectamos, eu e o David, e a banda do David veio para o Brasil, e foi aí, então, naquele comecinho, no segundo ano, se eu não me engano, 2001, que eu conheci o Luke Greenwood. Então, a gente aí, são 20 anos, hein? Impressionante. Nossa, 20 anos já, Sandro. 20 anos. Cara, nós estamos ficando velho.
Isso é verdade, denuncia um pouco a idade, né? Mas você tem uma vantagem, porque eu conheci o Luke tinha 17 anos, né? Então, o Luke ele é bem mais novo do que eu. Então, mas tem sido uma jornada incrível, servir a Deus em missão. Eu sou missionário da Steiger ainda, não estou atuando aí na linha de frente, né? Mas eu continuo apaixonado pela missão e muito empolgado com o que Deus tem feito. E é um prazer estar aqui para ter essa conversa sobre o livro do Luke. Legal. Luke, te apresenta um pouco, por gentileza, e também já fala dessa missão Steiger, né? O que é essa missão Steiger? O nome é legal também, né? Certeza. Mas o que ela faz? Como eu falei antes ali, por cima, linkado ao nome, né? Eu nasci na Inglaterra e meus pais foram pro Brasil em 92 como missionários. Então, eu sou filho de missionário, cresci nesse mundo de missões também. A gente morou em vários lugares, Campinas, Presidente Prudente, interior de São Paulo. E eu estudei, fiz faculdade em Curitiba e depois passei alguns anos fora. Daí teve um tempo depois de já casado que a gente morou em São Paulo e aí a gente teve o prazer de trabalhar junto com o Sandro e o Projeto 242, a galera do Steiger Brasil, ajudando a desenvolver a missão aí. Então, brevemente, essa é a minha história. Eu vivo hoje, moro na Polônia, porque eu conheci a minha esposa em missões, e a minha esposa é polonesa, a Ania, e aí a gente, depois de casado, que nem eu falei, passamos alguns anos em São Paulo e agora estamos aqui na Polônia. A história, assim, com a missão, começou pra mim na faculdade já, em Curitiba. Então, no meu primeiro ano de faculdade, né, com 17 anos, eu tava orando sobre missões. E meus pais eram missionários, eu tinha esse desejo de me envolver em missões, só que de uma maneira um pouco diferente. Eu via a necessidade de alcançar a minha galera, a galera na universidade, que não entraria numa igreja, a galera o jovem adulto, e eu comecei a compartilhar a minha fé dentro daquele contexto, vi os desafios, as perguntas que a galera tinha, a ideia negativa que eles tinham de Deus e da igreja, ainda mais que eu tava na Faculdade de Artes do Paraná, então tinha muito humanismo, o secularismo era forte lá, e eu comecei a orar a Deus, eu quero fazer parte de alguma missão que alcance essa galera, a galera que não entraria na igreja. E no mesma semana que eu comecei a orar isso, apareceram duas meninas da Alemanha na minha igreja, em Curitiba, e elas falaram que tinha uma banda chamada No Longer Music, que estava fazendo uma turnê pelo Brasil, e que eles eram missionários de várias partes do mundo. E eu peguei o primeiro ônibus pra encontrar essa banda, porque pra mim era resposta de oração. Eu tava querendo conhecer, então, né, peguei o primeiro ônibus pra ir conhecer essa banda. E a banda tava tocando em São Paulo, porque o Sandro tinha organizado o show deles e a turnê toda deles no Brasil. E fui parar lá no terminal de São Paulo, procurando um endereço que as meninas tinham passado pra mim. Acontece que era em outro local, né? Não era nem em São Paulo, Sandro, tô tentando lembrar o nome aqui agora do local onde era. Foi Ajuda, ali, Sandro. Na Missão Jovens da Verdade, em Arujá. Jovens da Verdade. Estamos fazendo um acampamento lá, né? O primeiro acampamento Steiger que a gente fez. Aí eu tive que pegar outro ônibus e fui parar lá nesse lugar, mas assim... Deus estava comigo o tempo todo, eu senti que eu estava vendo Deus respondendo minhas orações, mas eu fui parar nesse lugar aqui, como alguns devem conhecer, para ser um lugar assim, cristão, ou de igreja, ou de acampamento, mas a galera que estava lá não era galera de igreja, era galera, assim, você via, só pelo jeito que eles estavam se vestindo e tudo, tinha, sei lá, umas 100 e poucas pessoas lá que não eram realmente de igreja, e eu vi pela primeira vez a banda No Longer Music se apresentar, e eles fizeram uma maneira moderna de demonstrar a crucificação e a ressurreição de Jesus no palco, pregaram o evangelho de maneira aberta, e eu vi jovens que eu nunca imaginaria entrando numa igreja, indo pra frente, se ajoelhando e recebendo a Jesus, orando, e aquilo me impactou, e eu vi que era a resposta de oração, e eu falei, Deus, é exatamente isso que eu quero fazer. Então foi aí que a minha primeira conexão com a missão, com o Sandro, com o David Pierce, o fundador da missão, que estava ali como líder da banda, e a minha história com a missão começou já aí, já comecei a me envolver, né, nesse momento aí. E a missão tem esse coração, né, eu contei essa história porque ela demonstra, a missão tem o coração de alcançar o jovem que tem essa ideia negativa da igreja e de Deus, que não entraria numa igreja, e assim, então envolve ir até essa galera e compartilhar o evangelho de uma maneira que eles possam entender e convidar eles para dentro de comunidade, de um relacionamento de discipulado, mesmo antes deles entenderem o que é a igreja, né? Então esse é o trabalho que a gente faz até hoje. Achei só interessante quando o Luke falou que ele tá na Polônia porque a esposa dele é polonesa, ele conheceu a missão e conheceu aqui no Brasil, né? Verdade.
Ele conheceu a Anya aqui, quando depois desse momento, o Luke, ele se conectou, realmente mergulhou na missão e tudo. A gente, no ano seguinte, ele foi pra Polônia, né? Foi também a primeira vez que eu fui pra Polônia, porque a missão tinha, e até hoje, ela tá bastante conectada com a Polônia. Essa é uma outra história da missão e do David e tudo. E aí, alguns anos depois, o Luke já tava tocando na banda, né? Já fazia parte, e numa dessas turnês ele conheceu a Anya. Gente, até a ideia da banda No Longer Music, é isso? Isso. É isso. Conta um pouco, porque pelo que eu vi no teu livro ali, Luke, é uma banda que ela tem a proposta de realmente tocar pra fora, né? Não ser uma banda cristã que toca na igreja. Não, explica um pouquinho essa pegada da banda, porque isso tá um pouco no espírito, né? Do movimento Steiger e tal, de realmente alcançar a juventude. Então, como é que é essa ideia da banda? Como que ela fez? Conta alguns causos envolvendo a banda aí, pra gente poder aquecer um pouco o nosso assunto aqui. O Sandro conheceu a banda antes de mim e, como eu disse, ele trouxe pro Brasil. Eu acho interessante ele contar um pouco essa primeira parte da história com a banda. Sandro, conta aí como é que foi que você conheceu e trouxe a banda pro Brasil. Então, eu disse na minha apresentação que eu trabalhei com a OM e eu morei na Europa. Eu morei, na verdade, em Amsterdã durante 1 ano e alguns meses. No início de 89 até o mês de abril, mais ou menos, de 90. E foi lá que eu conheci a banda, No Longer Music. Na minha primeira semana em Amsterdã, era comissão, eu estava trabalhando com a OM, e tinha um sueco e uma galera lá que me viu com uma camiseta do Striper, e os caras falaram, você gosta de rock? Tem um show aqui na cidade, da Jokun, e eles se reúnem toda quarta-feira, você quer ir lá? E aí eu fui, naquela primeira semana eu fui, e era o No Longer Music. Eles tocavam num barco, ficava atrás da estação central de trens, e em holandês, o cais, a palavra para cais é Steiger. Então eles estavam ancorados ali no cais 14. E por isso veio o nome da missão depois, Steiger, né? Por causa disso, o cais 14. E eu fiquei impressionado com o pessoal, porque eles tocavam uma mistura, um crossover, meio punk rock, um pouco de metal ali naquela época já, mais ou menos a lá Suicidal Tendencies, pelo menos aos meus ouvidos, bem alto, né? A gravação do primeiro trabalho deles, você não percebe tanto isso, mas ali ao vivo era bem, bem alto naquele espaço. E falavam de Deus abertamente, e o lugar estava cheio de punks e pessoas que você não veria numa igreja. Olha e só. Eu fiquei assim, impressionado com aquilo. Então, essa foi a gênese da banda, na verdade, que foi evoluindo ao longo dos anos e existe até hoje, né? Então, eles começaram lá em Amsterdã. Naquele ano, eles já haviam ido para a Polônia. A primeira turnê na Polônia acho que foi em 87, se eu não me engano. A Polônia ainda era comunista, né? E foi organizada pela Igreja Católica. Olha aí. E aí anos depois, a gente se reconectou. Aí eles vieram pro Brasil e aí o Luke entrou nessa história. E o Luke entrou por tua culpa, né? Pelo que eu andei lendo aí. Onde eu conheci a banda. Então, que nem eu falei, o que me impactou quando eu vi a banda a primeira vez foi o fato de pessoas que não entrariam numa igreja, têm essa ideia negativa de Deus, respondendo de maneira tão clara e aberta ao evangelho. E isso foi... Claro, eu já tinha visto Deus agindo de várias maneiras assim, mas o que marcou pra mim foi ver novamente, de maneira nova e fresca, o poder do evangelho pra qualquer audiência, pra qualquer público, né? E então, naquele mesmo dia que eu conheci o No Longer Music, eu falei com o David Pierce, né, o fundador da banda e da missão, e eu falei, né, com os meus 17 anos, eu falei, David, eu acho que Deus está me chamando pra começar uma missão que vai ajudar bandas como a sua e outras pra pregar o evangelho pros jovens pelo mundo inteiro, né? E ele me ouviu com muita paciência e falou assim, que legal essa visão, né? Ele falou, exatamente isso que a gente tá tentando fazer também. E ele falou, talvez Deus tá te chamando pra começar uma missão nova, mas talvez ele tá te chamando pra se juntar a nós. E eu pensei durante, não sei, 1 minuto e voltei e falei, não, acho que ele tá me chamando pra me envolver com vocês. E eu falei, eu quero entrar na missão, o que eu faço? Daí ele falou, mês que vem você tem que vir na nossa conferência. Eu falei, beleza, eu vou, aonde é? E ele falou, é na Polônia. Então eu voltei pra casa em Curitiba, liguei pra minha mãe, eu falei, mãe, eu vou pra Polônia mês que vem. Ela falou, por quê? Né? Eu falei, eu preciso me juntar a uma missão e eu vou pra Polônia pra conferência deles. E ela falou, tá bom, então não esquece de me ligar quando você chegar.
Essa foi a reação da minha mãe, né? Então, eu vendi algumas coisas que eu tinha, uns CDs, né? E peguei um voo pra Polônia e foi assim que me envolvi na missão. E como o Sandro falou, eu acabei entrando na banda alguns anos depois. A banda foi uma ferramenta que Deus usou pra alcançar muitas vidas durante aquela época e pra, vamos dizer assim, catalisar o movimento da missão. Mas hoje a missão é uma coisa global que tem equipes em mais de 100 cidades trabalhando com evangelismo e discipulado com jovens fora da igreja, com jovens adultos. Então é muito mais amplo do que essa questão da banda ou da música ou até mesmo música e arte hoje. A missão ela não é assim presa dentro desse contexto, mas foi essa ferramenta. E eu me envolvi na banda, em parte também por culpa do Sandro, porque a gente estava em São Paulo com o David Pierce, indo pregar nas igrejas. Eu era o tradutor dele, né, durante essa época, em alguns lugares, e o David virou pra gente e falou: eu preciso de um baterista novo na minha banda, quem pode ser? Vocês conhecem alguém? E o Sandro falou: o Luke é baterista, né? E eu tinha largado mão de bateria há alguns anos, porque eu tava me envolvendo na missão, e eu pensei, não vou mais tocar bateria, eu vou só servir missões, e o David falou, não, é isso mesmo, você vai ser o nosso baterista. E daí não tinha o que eu falar pra mudar isso. Eu acabei, né, sendo forçado a entrar na banda. Olha aí. Mas graças a Deus isso abriu o caminho para eu poder ir para várias partes da América do Sul, da Europa, do Oriente Médio, para levar o evangelho dessa maneira criativa. E isso foi uma grande parte da minha formação, foi uma parte muito importante da minha formação, de entender a importância de pregar o evangelho de maneira relevante para o jovem, mas de maneira clara e direta. E isso foi expandindo assim, o meu conceito, a minha visão. E depois de alguns anos, eu e minha esposa, depois de já casados, a gente se casou no meio desse período de turnê com a banda e tal. Nós voltamos pro Brasil para trabalhar junto com o Sandro e ajudar a formar uma equipe e um trabalho dos Tiger em São Paulo e no Brasil. E foi assim que foi se formando os Tiger Brasil, né? Nosso trabalho juntos. E o coração da missão é exatamente esse, né? De alcançar esses jovens, né? Você fala numa banda, né, de punk rock, eu não entendo nada de música aí, mas eu ouvi essa palavra punk rock, enfim, não sei o quê. Obviamente que se faz um recorte, né? Em São Paulo vocês criaram alguma banda também, sei lá, uma banda, um grupo de samba, pagode, funk? Como é que esse trabalho fez, digamos, essa ou ficaram na área do rock, porque é onde vocês também estavam vendo mais a necessidade? Como é que foi essa leitura cultural? Olha, o próprio No Longer Music foi mudando de estilo com os tempos, né? Porque é uma banda, como o Sandro falou, que começou nos anos 80, e naquela época o punk e o metal era a coisa, né? Mas depois as coisas vão mudando, né? E a banda No Longer Music sempre foi mudando com os tempos, o estilo. Hoje eles tocam um indie pop ou algo assim, né? Algo mais mainstream, porque eles tocam em muitas praças públicas e tal, para um público mais abrangente. No Brasil, olha, a minha raiz é no rock também, então por mais que eu tentasse, não saía, artisticamente falando, não saía outra coisa, saía o rock também. Mas na época que eu e minha esposa estávamos aí servindo com os Tiger em São Paulo, a cena do hardcore era forte. Muitas casas de show e muitos lugares, muitos jovens que a gente encontrava estavam envolvidos nessa cena hardcore, post-hardcore. Então nós formamos uma banda e uma performance que se conectou com essa cena na época. E a gente acabou pregando o evangelho na Rua Augusta, em festivais, em casas de show por toda a cena de São Paulo. E isso foi uma grande parte do trabalho nessa época. A gente pregava o evangelho nesses lugares, a gente formou o que nós chamamos de uma ponte para o discipulado, porque muitos dos jovens que a gente alcança fora da igreja não estão prontos a entrar na igreja direto, né, depois de ouvir o evangelho. Então a gente começou um estudo bíblico em Guarulhos, inclusive, em conexão com um pouco essa galera da cena hardcore. Então a gente tinha um estudo bíblico pra galera da cena hardcore que se encontrava num bar e a gente lia a Bíblia juntos ali, ensinava o que significava seguir a Jesus, e aí a galera começou a se envolver com a igreja também, e aí foi se formando todo um trabalho, uma equipe com essa galera. Hoje, daí já expandiu para muitas outras coisas, né? Hoje tem galera mais envolvida no rap ou em outros estilos musicais. Ainda não temos funk, que eu saiba, mas música eletrônica, rap, etc. E como eu falei, não é só música, né? Então, muitas das nossas equipes ou dos trabalhos que acontecem, inclusive hoje em São Paulo e em outros lugares, existe sempre um engajamento
engajamento cultural e relacional na cena e no contexto, mas a gente usa tudo que Deus nos dá como ferramenta para levar o evangelho de uma maneira relevante e para formar relacionamentos de discipulado com a galera fora da igreja. Esse é o coração da coisa, né? Em vez da música em si. Legal. Só saliento que é justamente por causa dessa visão da missão de comunicar de maneira relevante o evangelho, com uma conexão com a cultura local, que o aspecto musical às vezes vai transitando, né? Então começou lá, como o Luke falou, com punk rock lá na década de 80, porque tem duas coisas. Amsterdã era uma cidade naquela época que tinha muitos punks. Quando teve a conferência do Lausanne, do Billy Graham, acho que foi do Billy Graham, Lausanne, em Amsterdã, acho que 86, 85, não lembro, meados da década de 80, eu lembro que saiu na Ultimato, eu tinha essa edição da Ultimato, já existia a revista, falando sobre os Cranks, que eram os Christian Punks em Amsterdã, que era uma cena muito grande, né? Então, o que acontece? Eles começaram com esse estilo musical, mas foi mudando. Quando eles vieram para o Brasil em turnê, o som já era diferente. E a turnê da banda naqueles anos no Brasil aconteceu muito ligado a casas góticas, né? Porque tinha bastante essa influência e tinha uma comunicação mais eletrônica ali, o pessoal usava, né, algumas coisas de sampler e eletrônico na música, e era bem, bem doido. Hoje já é outro. Então, a música, na verdade, é uma ferramenta, né? Para a missão, a música é uma ferramenta. Vai que o pessoal, não utilitarismo, mas, na verdade, as pessoas que tocam são músicos, amam, têm paixão por música, né? Mas a música é uma ferramenta. O importante mesmo é a comunicação da mensagem. Então, por isso, ela muda. Muito bom. Gente, vamos lá. Pergunta pros dois, né? Luke, obviamente que o Sandro pode responder também, porque eu sei que o Sandro lê bastante. Aliás, o Sandro, eu acho legal porque uma editora lança um livro, isso acontece bastante com a própria Mundo Cristão. Aí o Sandro mostra a capa do livro em português e a capa do livro em inglês, que ele já leu em inglês. Então o Sandro, eu sei que é um leitor voraz aí, e então ajude a gente na resposta aí também, por gentileza. Mas, Luke, cultura jovem global, como é que a gente fala sobre isso? A gente consegue falar sobre uma cultura jovem global? Como é que tu entende esse conceito? Como é que tu organiza isso na tua cabeça e desenvolve um pouco no livro? Eu acho que pra mim veio primeiramente dessa experiência assim, em linha de frente, de estar viajando com No Longer Music e outras coisas da missão, conhecendo a cena jovem em vários países. Então, a gente fez coisas no Oriente Médio, por exemplo, e eu me lembro de estar com jovens em Beirute, Líbano, e ver as mesmas perguntas, o mesmo tipo de conceito e cosmovisão, né, a maneira de enxergar o mundo, como eu tinha encontrado em São Paulo, ou em Londres, ou em outros lugares. E eu comecei a perceber, como é interessante, como essa cultura jovem é conectada hoje. Eu falo um pouco sobre isso no livro, como a gente começou a perceber a influência da internet e da mídia globalizada, como ela foi gerando um canal onde o jovem se conecta com as mesmas ideias, os mesmos valores, eles compartilham os mesmos posts, estão assistindo os mesmos filmes, e com isso tem essa coisa do consumismo, do materialismo que está ali presente, mas ele também está trazendo um aspecto de, como eu disse, cosmovisão, ou visão de mundo, né? Uma maneira de enxergar, vem carregada de valores, de crenças, e isso tudo forma uma cultura. Então, para mim, vindo do meio do contexto de missões, meus pais missionários, falando dessa coisa de entender culturas diferentes e levar o evangelho de maneira contextualizada para culturas diferentes, eu comecei a combinar essas ideias e perceber, hoje nós estamos falando aí de uma cultura global, uma cultura que está conectada. Tem diferenças locais, mas existe um conteúdo forte, unido, e o crucial para nós como seguidores de Jesus de entender é que há 100 anos atrás ou tal, o jovem era mais influenciado por tradições e pela sua família, e a fé vinha muitas vezes através disso, né? A família trazia, ou dentro da tradição do país, a fé e a cultura eram conectadas. Hoje isso já não é mais real, né? Hoje o YouTube ou, né, Instagram tem mais influência na vida do jovem do que a sua família, a sua tradição, a sua nacionalidade. E a gente tem que entender isso, porque esse é o canal de comunicação pelo qual o mundo está chegando ao jovem hoje. E
Então, isso gerou todo um novo desafio para a igreja, em termos de trazer o evangelho. Então, o conceito cultura jovem global, para mim, foi um conceito importante e central para nós como missão, porque foi definir e entender um campo missionário, toda uma cultura não alcançada. Então, por isso, no livro, eu defendo uma ideia de que essa é a maior cultura não alcançada de hoje, né? O Sandro comentou aí agora há pouco da Lausanne, né? O primeiro encontro Lausanne foi em 74. Billy Graham e John Stott se juntando, e vários líderes do mundo evangélico naquela época falaram do desafio de trazer o evangelho para o mundo todo. Quais são os desafios? E eles falaram de povos inalcançados e de como nós devíamos levar o evangelho para esses povos, e todo o movimento missionário foi iniciado e impulsionado através disso, junto com o que já estava acontecendo em missões. Um dos pontos que eu estou tentando fazer, e nós como missão estamos tentando fazer, é que hoje a realidade é outra, e claro, ainda existem povos inalcançados que precisamos ainda de missionários transculturais, mas o maior desafio de uma certa perspectiva são jovens não alcançados nas nossas próprias cidades, e que nós como igreja temos esse desafio de ir para fora da igreja, de alcançar, de pregar o evangelho novamente nas nossas cidades, e de entender uma cultura marcada por secularismo, por materialismo, pelas perguntas que tudo isso traz, e é exatamente aí que a gente tem que estar engajando e dando todo o nosso esforço e tempo e dinheiro em termos de missões. Eu acho que muito disso precisa ir para essa cultura jovem inalcançada, e essa realidade realmente eu vejo por todo mundo, né? Com o nosso trabalho, a gente acaba conhecendo várias realidades, e isso é muito forte. As igrejas que eu encontro, todo mundo, estão encarando essa dificuldade de como alcançar a próxima geração que já não entra mais na igreja ou que já saiu da igreja. Perfeito. Bom, essa questão da cultura jovem global, a gente tem que reconhecer que, primeiro, ela é fruto do próprio processo de globalização, né? A gente passou a viver aí a partir, eu diria, principalmente a partir dos anos 90, quando houve ali a queda da URSS em 89, a ex-União Soviética acabou se desfazendo, e a gente começou a viver num mundo cada vez mais globalizado, né? Cada vez mais onde você acaba vendo essa transmissão de uma cultura para outra e assimilação. Então, questões como básicas, assim, eu vejo, como questão da tatuagem, que era uma coisa muito tribal, assim, pessoas no Brasil mesmo, a tatuagem é uma coisa de preso, né? Mas o que acontece? A partir de 92, isso começa a se tornar uma coisa normal, natural, algo da moda. Se não me engano, tem até alguém aponta historicamente para um vídeo da banda Aerosmith, e com a Liv Tyler, e com uma tatuagem, se não me engano a música é Crying, e eles apontam isso como aquele momento de transição em que a tatuagem começa a ser mais culturalmente aceita, como um adereço cultural, você entendeu? Isso foi se formando aí uma cultura que é global, porque ela está no mundo inteiro, ela é jovem porque ela é mais facilmente assimilada pelos jovens, porque eles já nascem, né, dentro desse contexto, dentro dessa cultura, eles são nativos a essa cultura, e como o Luke diz, eles compartilham muito de gostos e valores, porque eles são muito influenciados pelas mesmas coisas, a música, a televisão, os mesmos shows de TV ou séries, a gente diria hoje, de TV, videogames, você entendeu? A moda. Então isso transmite muito para eles os mesmos valores, a mesma cosmovisão, e eu acho que o mais importante, foi o que o Luke falou aí no final, é que quando a gente começou a olhar para isso, a gente estava olhando muito para aquilo que era fora da igreja, para as pessoas fora da igreja. Mas a gente tem a igreja em muitas partes do mundo, principalmente na América do Norte, ela tem experimentado um fluxo muito grande de jovens que têm saído da igreja e que já faziam parte dessa cultura jovem e agora também estão inalcançados, né? Então realmente, eu concordo com o Luke, hoje, se a gente vai falar de missões globais hoje, se a gente vai falar do projeto missionário do mundo hoje, talvez a maior ênfase que a gente deva dar são as novas gerações e a cultura jovem global. Perfeito. A gente acabou, por exemplo, ter uma conferência aqui na Europa, né, que foi a Lausanne Europe, e um dos grandes temas foi esse, né, o que fazer a geração que saiu da igreja na Europa, ou né, no caso da Europa, toda uma geração que nunca entrou na igreja, que não conhece mesmo o evangelho, estão
falando, a gente fala aqui da importância da reevangelização da Europa. Mas um último ponto que eu queria fazer em relação a essa cultura jovem global é de entender que, por um lado, é um grande desafio que a gente precisa entender e encarar, mas é uma oportunidade também, porque se a gente entender bem como engajar com essa cultura e falar e trazer o evangelho de maneira relevante, e o evangelho é poderoso é incrível como ela responde aos questionamentos e até eu diria as mentiras que tem carregado nessa cultura. Então, se a gente conseguir entender isso bem, nós de repente nos encontramos com uma oportunidade com canais globais, onde a gente consegue conectar com toda uma geração pelo mundo todo e trazer Jesus para eles de uma maneira nova e relevante. E isso, para mim, é uma oportunidade incrível. Por isso eu falo dessa fome espiritual de uma geração, porque se a gente reconhecer que eles estão espiritualmente famintos e buscando e procurando algo, a gente percebe a oportunidade de chegar até eles e trazer o evangelho. E como chega? Acho que em termos práticos agora, Luke, como é que a gente chega, né? Você participou de um congresso aí agora, você tem propostas no seu livro, o que a gente pode trazer agora para nossa audiência? Temos uma cultura globalizada, ok? Entendemos isso, podemos falar de forma geral, porque temos influências mundiais, globais e por aí vai. Então, sabemos que há uma necessidade espiritual que está ali, que está latente. Como que a gente chega? Como que a gente faz? Como é que a gente alcança essa juventude? Pra gente tem muito a importância de ir até a galera. Parece simples, mas muitas vezes a maior barreira pro evangelismo é o fato que é mais fácil a gente se conectar e estar junto com pessoas que são iguais a nós, ou que pensam igual a nós. E o movimento que precisa acontecer dentro das nossas igrejas, das nossas próprias cidades, é de ir para fora até a galera que não tá entrando na igreja. E no livro eu apresento algumas ideias, 3 pontos que eu tento enfatizar. Um é a importância de conhecer a cena, de entender essa cosmovisão, essa maneira de pensar e os questionamentos que estão à nossa volta na cultura global. De falar a verdade nesse contexto da cena e de fazer discípulos nesse contexto dessa cena global. Às vezes a gente tem medo do evangelismo para fora da igreja, porque talvez a gente tenha experimentado maneiras negativas disso acontecer, ou maneiras que não eram relevantes ou que não conectavam com o jovem. A gente acha que isso não funciona mais, ou que a gente não tem mais que fazer evangelismo de rua, ou sair e fazer evento evangelístico. Eu acho que, pelo contrário, essa fome espiritual exige que a gente vá até a galera e de maneira muito clara e aberta leve o evangelho, a mensagem da cruz, da ressurreição de Jesus, de uma maneira pública, né, de uma maneira para esses jovens. E essa parte que eu falo do discipulado é que a gente entende o discipulado muitas vezes como algo que só acontece dentro da igreja, quando alguém entra dentro de um programa de igreja e participa de certas reuniões, aí ela vai aprender como seguir a Jesus. E para muito dessa galera aí fora, isso não vai acontecer, principalmente não de imediato. Então há uma necessidade de irmos até onde a galera tá, de estar envolvido nessa cena, de pregar o evangelho ali de maneira abertamente e ousada, de maneira ousada, e de formar relacionamentos onde o discipulado já começa ali onde eles estão. Eu comentei um pouco o exemplo do nosso trabalho em São Paulo, com um estudo bíblico em Guarulhos. Isso aí aconteceu assim, né? A gente começou a banda de tocar nas casas de show, de fazer parte da cena. Nós não tocávamos em igreja, não tocávamos com outras bandas crentes, nós tocávamos com a galera não cristã na cena hardcore. Nós estávamos ali naquele meio. Só que nós não escondíamos a nossa mensagem de maneira nenhuma. Nós pregávamos de maneira abertamente, no palco, fora do palco, em todas as oportunidades que nós tínhamos. A gente procurou ser autêntico e público e aberto sobre a importância de Jesus em nossas vidas. E Luke, uma pausa aí. Desculpa te cortar o fluxo aí. Segura, não esquece, pelo amor de Deus, o que tu ia falar, tá bom? Mas é que eu acho importante eu te interromper, porque você fala que vocês tocavam no cenário musical, ou seja, vocês não eram uma banda de igreja, mas ao mesmo tempo pregavam abertamente. Aí a minha pergunta é, o que vocês cantavam? E como é que vocês eram aceitos, né, nesse meio? Como é que... Fala um pouquinho dessa dinâmica aí, por gentileza. Aí que entra essa parte de conhecer... O primeiro ponto que eu falei, de conhecer a cena. Então, a gente precisa entender o que tá acontecendo, e o Sandro deu alguns exemplos de como em diferentes momentos da história, diferentes estilos musicais ou coisas conectavam, né? Ou a tatuagem veio em certo momento. Então, esses são apenas aspectos superficiais de cultura que a gente começa a entender e se conectar. No nosso caso, a gente tava ali frequentando esses lugares, conhecendo as bandas antes, e a gente entendeu
o que se conectava, qual era o som que tava rolando naquela época, como funcionava. Então, quando a gente começou a criar, a gente criou dentro desse contexto já conhecendo. Então, o que a gente criou teve conexão com a galera. A galera curtia o som, nós tocávamos o som que eles curtiam. As letras, a gente não fazia letras de louvor ou de ideias cristãs, porque não era pro cristão, né? A música era pro não cristão. Então, nós falávamos dos temas que eles entendiam. Nós falávamos, por exemplo, sobre uma espiritualidade plural, onde a galera fala que todos os caminhos levam a Deus, e a gente questiona isso. Será que todos os caminhos levam a Deus? Ou a gente falava sobre o materialismo ou o sexo livre. Será que isso me preenche? A gente fala da solidão, da falta de propósito. São coisas com as quais a galera se conecta, né? Então, nessa época, a gente fazia dessa maneira. Só que entre as músicas, eu tô compartilhando o tempo todo e chega no final do show, eu tô falando diretamente de como Jesus responde a isso tudo. E eu explicava quem Jesus era, de uma maneira que eles pudessem entender. Muitas vezes eu falava assim, né? Jesus, a gente pensa em Jesus como algo longe ou distante, numa igreja, ou um vitraçal, né, da igreja, os vidros, né? A gente vê aquelas imagens de Deus, a gente imagina Deus longe. Mas Jesus veio e estava entre nós e foi como um de nós. E ele foi morto por políticos corruptos e pela religiosidade. E então eu tento conectar com a galera nesses questionamentos que eles têm e demonstrar que, Jesus, ele falou coisas incríveis sobre quem ele era. Ele disse que ele era Deus e ele morreu e ele derrotou a morte ressuscitando. Então, explicando o evangelho de uma maneira bem simples e procurando palavras que eles pudessem entender. E através disso, a gente acabava tendo centenas de conversas depois dos shows e até orando pelas pessoas nesses lugares, porque a galera tava assim, eu nunca ouvi alguém falar de Deus dessa maneira. Nunca ouvi nesse lugar e nem dessa maneira. Então fez com que a fé fosse algo aberto, público, ali naquele lugar. E isso foi gerando muitas conversas, orações, até decisões por Jesus. E em um dos casos, uma das bandas com as quais a gente começou a tocar, começou a frequentar algumas das reuniões do Projeto 242, a Igreja do Sandro. E numa dessas reuniões, um dos líderes da banda veio e conversou comigo e falou, eu gosto da mensagem de vocês, é uma mensagem forte. E nós queremos pregar essa mensagem no nosso show também. E eu perguntei, então, poxa, que legal, né? Vocês são de igreja, então, né? De qual igreja que vocês são? E ele falou, não, nós não vamos à igreja, a gente não conhece essa coisa toda de Jesus, mas eu gosto da mensagem. E ele falou assim, eu queria que você me falasse mais sobre isso. E esse é o convite que todo missionário espera, né? Então, eu falei, então vamos lá. E eu comecei a frequentar o ensaio deles, e foi no ensaio que, eu lembro, o primeiro dia que eu fui no ensaio deles, eu assisti lá numa sala pequena, e os amigos deles assistindo eles tocando. O vocalista da banda me deu um microfone no final e falou, agora prega pra nós, né? Deu uma mensagem, uma pregação pra nós. E eu nem tinha me preparado pra isso, porque eu não imaginava que isso ia acontecer. E comecei a explicar pra eles o que significava seguir Jesus. E o vocalista da banda, o nome dele é Moar. Ele é um das figuras chaves no Tiger Brasil hoje. E ele falou assim, isso foi bom, você pode voltar semana que vem e fazer isso de novo? Então eu comecei a ir toda semana, me encontrar com eles, ler a Bíblia junto, fazer um estudo bíblico juntos no ensaio, que depois se expandiu pra um bar e tal. E aí eles foram conhecendo o que significava Jesus no contexto deles. E aí até que o momento que eu convidei eles, se eles queriam ser batizados. E vários queriam. E eu falei, olha, se vocês querem ser batizados, vocês precisam ir na nossa igreja, que é lá que vai rolar o batismo. E para alguns deles, a primeira vez que eles entraram numa igreja foi no dia do batismo deles. E por que eu tô contando essa história? Porque foi necessário conhecer a cena para falar numa linguagem que eles pudessem entender, respondendo a sua pergunta aí, mas com uma mensagem aberta e clara de quem Jesus é, que levou a um interesse, a uma abertura entre alguns deles. E isso levou a um processo de discipulado antes mesmo deles fazerem parte de uma igreja, antes mesmo de serem membros de uma igreja. E hoje, vários que vieram daquele contexto estão em igrejas ou estão envolvidos com os Tiger, e hoje são os pregadores do evangelho, os missionários que estão alcançando outros, mas foi necessário esse processo. E eu acho que como igreja, às vezes a gente tem essa dificuldade de entender esse processo que é necessário para alguém que tá fora da igreja, que tem ideias negativas da igreja. Ele precisa que
nós vamos até eles, estejamos nos lugares deles e no contexto deles, sejamos abertos sobre a nossa fé, pregando o evangelho, e que a gente convide eles para dentro de um relacionamento de discipulado antes mesmo deles entenderem a instituição da igreja. E eu acho que esse é o processo que, e só para finalizar, as nossas equipes Steiger, pelo mundo todo, estão fazendo exatamente isso. E não todos são músicos ou artistas. Eles estão indo pra rua, fazendo evangelismo de rua, fazendo protestos e flash mobs nas ruas. Eles estão se engajando de maneira cultural, nos centros culturais ou nos festivais. Eles estão engajando na mídia social. Eles estão no Instagram ou no YouTube fazendo criação, né, produção. E estão engajando com a galera e sendo abertos sobre o evangelho, não escondendo a mensagem, mas são evangelistas ousados. E são pessoas que entendem a importância de convidar essa galera, então, para dentro de um relacionamento de discipulado. São membros de igrejas em cada cidade, né, nossas equipes são membros de igrejas, mas eles estão indo para fora da igreja para alcançar essa galera. E eu acho que é isso que está no centro desse chamado missionário, né, de ir para fora das quatro paredes da igreja, para essa cultura secularizada aí fora. E aí, Sandro? Então, é interessante, porque se você pensar, Bibo, isso é o que os missionários sempre fizeram, na verdade, isso é o que Jesus fez, né? Então, a gente vê aí, o Luke usou outros termos aí, mas esse conheça a cena é a encarnação, né? O verbo se fez carne, armou sua tenda entre os homens, e aí foi visto, foi percebido, foi conhecido por eles, né? Cheio de graça e verdade. Os missionários sempre fizeram isso, o movimento missionário era esse. Eu estava pensando agora, eu me apaixonei por missões na adolescência com as histórias do Don Richardson, Senhores da Terra, Totem da Paz. Foi isso, ele, né, foi para um lugar lá, morar entre pais, uma cultura totalmente primitiva, aprendeu a língua, gastou anos aprendendo a língua, aprendendo aquela cultura para poder comunicar o evangelho para aquele pessoal. É exatamente isso. Então é conhecer a cena, falar a verdade. Acho que um dos grandes problemas da igreja hoje em dia, quando ela pensa em relevância do evangelho, quando ela pensa em alcançar o jovem, é diluir a mensagem, você entendeu? Ela tem medo de falar a verdade. E na verdade, o que os jovens mais precisam, o que eles mais valorizam hoje é você ser honesto, você falar aquilo que você acredita. Exato. Então todo mundo prega, todo mundo tá pregando. Qualquer banda, qualquer rapper, qualquer artista tá pregando uma mensagem, tá falando aquilo que é importante para ele, aquilo que ele acredita. Aí vai o cristão e fala assim, eu não posso pregar minha mensagem porque eu vou ofender as pessoas, né? Então, não, tem que falar a verdade, tem que falar aquilo que é real, verdadeiro para você, que você acredita. E essa convicção, essa paixão, essa crença genuína é que vai fazer realmente causar impacto na vida daquele que está escutando, né? E essa caminhada juntos, né, o discipulado, acho que isso é tão importante que o Luke falou, porque é exatamente isso, não é só um evento, não é só um momento ali que você vai, prega, lançou uma semente, mas é uma jornada. Afinal de contas, Jesus falou, vão e façam seguidores. A gente não faz seguidores apenas através de um evento, a gente faz através de uma caminhada, numa jornada de vida, né? Então, eu acho que assim, é possível alcançar essa cultura jovem global, totalmente possível. Eu quero só salientar algo que o Luke começou dizendo aqui, quando ele, né, falou assim, olha, é um desafio muito grande, mas é uma grande oportunidade, e acho que a grande oportunidade está no tema do livro aqui, sabe? Ele está falando assim, no tema do livro ele fala assim, como suprir a fome espiritual de uma geração. Essa é uma geração faminta espiritualmente, e a gente tem o pão da vida, né? Então eu acho muito lindo isso. Muito legal. Ou seja, intencionalidade e também a ideia da comunhão, né? Do dia a dia, aquela coisa toda, que são alguns princípios básicos, né? Do sacerdócio geral de todos os crentes, que às vezes escapa, né? Bem, para finalizar aqui nosso papo, Luke, como assim junte-se à revolução? Essa palavra aí não é perigosa? Legal. Esse é o tema do capítulo final do livro. Eu acho que uma das coisas que nós precisamos pregar e falar mais em nossas igrejas para os jovens é um desafio que é o desafio que eu vejo em Jesus, que era um desafio, assim, de vida ou morte. Não era uma mensagem fácil ou uma mensagem, assim, superficial. A mensagem do chamado de Jesus é o chamado de
de carregar a cruz, né? Que cada um pegue a sua cruz e carregue a cruz, e é um chamado de vida ou morte. E eu acho que a gente, de muitas maneiras, a gente acaba domesticando a mensagem hoje e tentando criar um cristianismo fácil, porque pro jovem aceitar tem que ser divertido, tem que ser uma coisa assim, onde vai agradar, e nesse medo de tentar agradar as pessoas, a gente esquece esse chamado revolucionário, que foi o chamado de Jesus para seguir ele e fazer discípulos de todas as nações. Custa a nossa vida ir para esses lugares e alcançar essa galera, exige todo o nosso tempo e dedicação, então por isso o chamado é junte-se à revolução, no sentido da revolução que Jesus começou, né? Então a gente vê que o jovem hoje assim responde exatamente a essa mensagem de, você vai sofrer, vai ser difícil, vai ser maluco, mas é isso, a galera tá esperando esse tipo de chamado, né? O Netflix não tá sendo suficiente, eles estão em casa ali, eu quero alguma coisa que realmente me dê paixão pela vida, alguma coisa que me faça querer viver de novo e fazer alguma coisa com a minha vida, né? A galera tá procurando propósito, né? Uma das grandes mentiras da nossa cultura secularizada é que nós estamos aqui por acidente e não temos um propósito grande. O cristianismo diz o oposto, né? Diz que nós fomos criados por um Deus que planejou a nossa existência antes do ventre da nossa mãe, que nos conheceu antes de estarmos no ventre da nossa mãe e que tem um plano para nós. Esse é o propósito incrível de Deus, né? E a gente lê isso na Bíblia, no Evangelho, e o jovem hoje parte dessa fome espiritual é isso, esse sentimento de que eu não tenho mais propósito, eu não sei para o que eu tô vivendo. E a mensagem do chamado para a revolução responde a isso, né? De dizer, você foi criado por um Deus que tem um propósito para sua vida e quer te usar para transformar esse mundo, então vamos nessa, vamos chegar junto, vamos ser ousado, vamos sair na rua de novo, pregar o evangelho, vamos pros festivais, vamos pro mundo online, né, digital, e vamos pregar o evangelho, vamos ser ousado, e né, o mundo precisa ouvir essa mensagem. Essa é a revolução. Muito bom. Sandro, a sua palavra final aí para nós, por gentileza. Então, olha só, está na natureza do jovem querer mudar o mundo, está na natureza do jovem esse anseio por transformação, por mudança. É por isso que você vai sempre ver o jovem na linha de frente desses movimentos chamados até mesmo revolucionários, né? Olha para a história e você vai ver a história recente. O jovem sempre esteve na linha de frente disso e continua até no Brasil. Qualquer movimento de grande transformação, ou que promete grande, ou que deseja grande mudança, é encabeçado por jovens e abraçado por jovens. E eu acho que essa é a mensagem. O John Stott, ele no livro Contra a Cultura Cristã, a mensagem do Sermão do Monte, ele é interessante porque ele deve ter pregado aqueles sermões na década de 60, e ele fala da juventude hippie lá, entendeu? E ele fala assim, que a tragédia daquilo é que enquanto os hippies estavam buscando por autenticidade, estavam buscando por amor, estavam buscando comunidade, estavam buscando por uma série de coisas que o cristianismo oferece para eles, a igreja estava fechando as portas para eles, a igreja não estava lendo os seus anseios e os seus desejos. Olha aí. Então, eu acho que é isso, cara. Eu acho que, assim, unir-se a essa revolução de Jesus, que é uma revolução no coração. Lógico, o jovem não sabe disso. Ele pensa que ele vai transformar o mundo através de um processo político, através de alguma coisa assim. Mas nós sabemos o que pode mudar, não só o mundo, mas principalmente a vida dele, né? Porque a mudança começa no interior. Então, acho que é isso. Minha palavra final é junte-se à revolução. Ô Bibo, sabe, uma coisa que é bem legal conectar isso é que eu creio que esse é um chamado também forte para a igreja brasileira, né? A gente tem sempre falado no Brasil, e eu escuto galera por aqui fora falando também de como Deus tem chamado a igreja brasileira nesse tempo agora, de ser uma igreja enviadora, uma igreja que vai para as nações. Cara, tem muito brasileiro transformando a Europa aqui. Eu tenho amigos aqui que estão liderando igrejas, né? Um casal de amigos meus, René e Sara Breuel, estão plantando igreja em Roma, organizando a conferência dos universitários aqui na Europa, o Revive. Galera brasileira engajada, transformando. Esse é um chamado importante para a nossa igreja no Brasil hoje, de alcançar o jovem nas nossas cidades e a necessidade pelo mundo todo de enviar essa galera. Eu estou orando por um novo movimento missionário, de levantar uma galera jovem que possa se engajar nesse tipo de missão e ir mundo afora. A necessidade é grande. Aqui a gente vê a necessidade incrível no Oriente Médio, na Europa, no mundo de fala russa, em todos os lugares tem essa necessidade. E inclusive aproveitar que a galera que estiver ouvindo e sentir esse chamado também para missões e para alcançar esse tipo de galera, tem muitas oportunidades, né? Por várias missões e ministérios. O nosso com os Tiger também, né? A gente vai ter um treinamento em São Paulo em janeiro,
janeiro, que a gente chama de Steiger, o Compacta, né, que a gente chama, e vai rolar esse treinamento e então se conecte aí, esteja seguindo para acompanhar, venha nos visitar, de repente em São Paulo, fazer parte do treinamento e ver como você também pode se envolver na missão. Olha aí, gente, tá aí o recado dado, hein? É legal que você falou. A gente vai colocar o link, né, ou @ aí do Steiger, deve ter uma página no Instagram, com certeza vocês têm uma página no Instagram. Steiger Brasil. Olha aí, então tá, ó, gente, o @ da Steiger vai estar também no nosso site, aqui onde está postado este podcast, bem como também se você está ouvindo no YouTube, também tá aqui na descrição deste vídeo no YouTube. Gente, olha só, conversei aqui com o Luke Greenwood e eu acho que eu falei errado o teu sobrenome, né, cara? Foi mal. Certo. Então, tá aceitável, né? Tá aceitável. Olha aí, gente, Cultura Jovem Global, como suprir a fome espiritual de uma geração, lançamento da Mundo Cristão, tá? Então a gente aqui arranhou alguns pontos, porque são 10 capítulos que você tem nesse livro, numa linguagem fluida, mescla com histórias, eu achei bem legal, porque você tem princípios, mas também mesclado com a história, aquilo que o Luke viveu, está vivendo, e isso é muito bacana, tá bom? O link para você adquirir esse livro, que inclusive tem um guia de estudo bíblico informal, bem legal lá atrás, para você conhecer um pouco mais e aplicar algumas metodologias, tá? O link para você conhecer o livro e adquiri-lo está aqui na descrição deste podcast, tá bom? É isso, Luke, obrigado pelo teu tempo aqui, cara, obrigado pelo livro e que Deus continue abençoando o teu ministério. Um prazer, Bibo, obrigado pela oportunidade de compartilhar mais aqui também. É nóis. Sandro, que bom que você topou o convite, cara, obrigado, que bom que vocês puderam se encontrar aqui, né, e os velhos amigos, 20 anos de amizade, olha aí. Legal, muito obrigado, Bibo, prazer estar com vocês aqui, estar com o Luke e fazer parte dessa conversa sobre o livro dele. É isso, meus amigos e minhas amigas, ficamos aqui com mais um BTcast MC e este podcast da Mundo Cristão aqui em bibotalk.com e repito, o livro é muito legal, se você quer pensar missões para essa galera, para essa juventude global, o livro vai te dar altos insights, vai te dar, assim, tipo, gente, alguns caminhos bem legais, o link tá aqui na descrição do podcast. Voltamos na semana que vem, não, gente, esse é o último episódio deste ano, então, da Mundo Cristão. Voltamos em janeiro com mais BTcast da Mundo Cristão. Inclusive, já gravamos o episódio, vai ser bem legal. Tenho certeza que você vai curtir demais o BTcast MC do ano que vem, tá bom? Então, um feliz ano novo pra vocês aí. Um abraço da Mundo Cristão pra todos os ouvintes. Este podcast foi editado por Tuller Bibotalk Produções.